Olá, meu nome é Cláudio, sou diretor da Escola de Software e App Carreira Cursos Online. Vou mostrar nesta aula os 5 principais softwares de engenharia civil para cálculo estrutural, para que você seja um engenheiro estrutural de sucesso. Essa é a principal dúvida de quem está começando nesta área, né? E também até de algumas empresas, né? Quais os principais softwares do mercado? Então você tem o TQS, uma empresa nacional, o CIPECAD, Metálicas 3D, é uma empresa espanhola, né? Você tem o Eberic e o SAP 2000. As empresas nacionais é TQS e Eberic. O Metálicas 3D é um software para estruturas metálicas, tá? Os demais servem tanto para cálculo estrutural e o SAP 2000 para análise estrutural. Você deve saber um pouco de desenho, né? As plantas baixas, AutoCAD ou Revit. Qual software escolher? Sabemos da dificuldade do aluno e futuro engenheiro estrutural e até pequenas e médias empresas em escolher o melhor software para se trabalhar. Vamos nessa aula mostrar as principais diferenças entre os softwares, seguindo o seguinte quesito: curva de aprendizado, qual a média de tempo se aprende o software, tem versão treinamento, funcionalidades, para que serve, indicado para quantos pavimentos, preço, valor, suporte técnico. Então vamos lá. Curva de aprendizado. Todo software para cálculo estrutural deve executar as seguintes etapas, né? Importação da arquitetura, então você tem a arquitetura, você vai lançar dentro da arquitetura, lançar a estrutura, pilar, viga, lajes, né? Depois você vai fazer a análise, o dimensionamento, né? Conforme as normas, o software tem que atender isso, e gerar as pranchas finais para impressão, para a execução do projeto. Dentro da curva de aprendizado, vou mostrar aqui rapidamente, vou abrir aqui o TQS, né? Então você insere aí a sua planta e depois você vai inserindo aí os elementos estruturais. Eu estou com uma versão treinamento, né? No nosso curso a gente aborda tanto a versão treinamento quanto a EPP Plus. Então, o TQS ele é um software CAD, né? Se você souber AutoCAD, você vai dominar um pouco, vai dominar esse software, porque ele é muito parecido com critérios do AutoCAD. Claro que você utiliza muito o mouse, né? Muito mais do que no AutoCAD, mas alguns, na hora de inserir em pontos exatos, por exemplo, um pilar, você utiliza comandos CAD. Eu compararia o software TQS também ao Eberic, tá? É muito parecido você inserir os elementos estruturais no Eberic. Todas as versões, essa tem versão treinamento, versão 10, né? Tem a versão treinamento, você pode baixar. Eu vou fornecer os links para vocês depois. O TQS também tem a versão treinamento. O que diferencia um do outro, o TQS, do Eberic, do CIPECAD, é que ele é limitado, a versão treinamento dele é limitada em número de pavimentos, que é até 3, no caso o TQS, 50 metros quadrados por pavimento, 150 no total e um pé direito de 2,70. Já o Eberic, a limitação dele é o seguinte, ele não permite que você salve o projeto, nem imprima as pranchas. Essa versão não... E a versão do CIPECAD de avaliação, você pode utilizar até 2 meses, que é a versão de treinamento brasileira, ou você pode utilizar a versão portuguesa, aí você tem que utilizar no horário de 6, da meia-noite às 6 da manhã, e final de semana é liberado. Então, todos os softwares ele integra aí a norma, né? Classe de agressividade, você vai inserir conforme a NBR 6118, colocar todos os elementos estruturais conforme a norma, né? Você vai ter aí que analisar aí a sua estrutura e inserir aí os parâmetros, né, da norma. E aí ele vai fazer, conforme você fizer isso, ele vai fazer a análise, né, estrutural. Então, qual tem a melhor curva de aprendizagem ao meu ver? É o CIPECAD. O CIPECAD, quando você traz a planta já com os pilares, né, vamos dizer assim, já lá no AutoCAD, já desenhados os pilares, ele integra aí, ele já coloca automaticamente os pilares. Porém, nada que impeça de você fazer também o seu trabalho no TQS ou no Eberic. O SAP 2000 é um software para análise
e é o que tem curva de aprendizado mais demorada, porque você tem que ter noções de física, ter noções de análise estrutural. Todos esses softwares é necessário você fazer um curso. Então eu diria assim, o mais fácil de aprender é o CPCAD, porém tem a limitação do software, e depois eu iria para o TQS, EBERIC e SAP 2000. E o software de desenho mais fácil é o Revit, né? O Revit é um software bem fácil. Funcionalidades. Quais as principais funções do software para cálculo de estrutura ele é mais indicado? Então, no caso, o TQS ele é indicado para pavimentos de 80 pavimentos a 3 pavimentos, tá? Que é a versão treinamento, né? No caso do EBERIC, até 13 pavimentos, tá? Todos eles vão executar as seguintes funções, né? Que é concepção estrutural, análise estrutural, dimensionamento estrutural, detalhamento, desenho, gerenciamento e construção. Até foi aquilo que eu falei. Todos são integrados com as normas NBR 6118, 8681, 6123, 9062 e 1083. A diferença é que o CPCAD ele integra com metálicas 3D, né? Então, você pode fazer tanto o projeto do prédio como o telhado, né? Essa é a grande diferença aí. E os outros só eles têm basicamente as mesmas funções, que é concepção estrutural, análise estrutural, adicionamento das armaduras, né? E integração com o BIM. Qual é o software melhor que é BIM? O que é BIM? Você integrar todos os projetos num projeto só. Ao meu ver, o TQS é o que está mais... O TQS e o CPCAD é o que estão mais desenvolvido nessa parte, né? De você fazer a planta, depois você altera na planta, ele já altera no software, eles conseguem se conversar através do arquivo IFC. Então, ele é produtivo, né? O TQS e o CPCAD, ao meu ver, são softwares melhores nesse quesito, né? Vamos para o próximo quesito, que é preço vezes valor. O preço do produto está intimamente ligado ao valor que ele terá para a sua utilidade e suas funcionalidades. Esse item, ao meu ver, é relativo de cliente para cliente. Por isso, indico a todos testarem o produto antes de comprar, ou ligar na empresa, testar o atendimento, tirar as dúvidas. Nesse quesito, leva vantagem e pode justificar um preço mais alto a empresa que tem um conjunto de funcionalidades, curva de aprendizado e suporte técnico de boa qualidade, né? Então, você tem que avaliar aí primeiro esse item aqui, ó, o suporte técnico. Ao meu ver, a empresa que tem melhor suporte técnico é a TQS, né? Em segundo aí, eu ficaria com o EBERIC. Então, tudo se você vai colocando na balança. Se você faz projetos pequenos, você precisa pagar mais barato no projeto, você vai de EBERIC. Ele tem um bom suporte técnico e um curso mais acessível. Se os seus projetos são mais complexos, então eu iria com a empresa TQS. Se você precisa aprender rápido um software, então eu iria de CPCAD. Agora, se você quer ter um currículo forte, é necessário você aprender todos esses softwares, né? É necessário você aprender. Então eu indico o seguinte, a grande dica que eu dou é o seguinte, você instalar os softwares, né? Faça nossas versões de demonstração, instala o software, começa um projetinho e aí você faz aí a análise, né? Que eu tô te falando. Você tem que pegar na mão o software, vamos dizer assim, pôr a mão na massa, né? A dica que eu dou é você pôr a mão na massa. Vou colocar os links de demonstração de cada curso nosso, né? E lá dentro do curso você tem um link, né, para você instalar o software. E aí você testa cada um ou escolhe um dentro desses critérios que eu falei, né? Que é funcionalidade, curva de aprendizado e preço, né? Um quesito importante e suporte. Tá bom? Deus abençoe. Espero que seja útil aí para vocês. A gente vai mandar e-mails aí com mostrando para vocês aí mais sobre esses softwares, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus.